hoje em ambiente e cotidianidade. As revoluções científicas, por que são de Ocidente e não de Oriente? Novamente, temos a participação do professor Atico Chassou, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu, por primeiro, agradeço à professora Maria Angélica por ter me convidado a ser parceiro nesta produção. Isso me faz distinguido. Eu vou fazer os meus comentários acerca das revoluções científicas e como essas revoluções estão presentes ou não no Ocidente e no Oriente. A primeira revolução científica é a Revolução Copernicana. No século XVI, e isso durou até o XVII, houve uma transição na maneira de nós olharmos o mundo. Aristóteles, 2000 anos antes de Copérnico, propôs um sistema onde a Terra era o centro do universo e os demais corpos celestes orbitavam em redor da Terra. É o modelo geocêntrico, Terra no centro. Copérnico muda esse modelo e passa a estar no centro do universo o Sol e os demais planetas, a Terra e os demais planetas, girando em redor do Sol. É o modelo heliocêntrico, o heliocentrismo. Então, a primeira revolução, século XVI e XVII, geocentrismo substituído pelo heliocentrismo. No século das luzes, o século XVIII, nós temos a Revolução Lavoisieriana, onde Lavoisier explica que não é o flogisto que faz com que os corpos queimem, como se acreditava, mas há uma reação de combustão com a combinação do oxigênio. E mais ainda, ele mostra que essa reação de combustão ocorre, por exemplo, na respiração dos animais. No século XIX, nós temos uma revolução mais radical, a Revolução Darwiniana. Deixamos de ter a nossa cosmogonia centrada no relato do Gênesis, onde há um criador que cria todas as espécies que existem no universo, mas aprendemos com Darwin que essas diferentes espécies vão evoluindo, ou seja, abandonamos o criacionismo e aderimos ao evolucionismo. Essa revolução ainda hoje é muito difícil de ser aceita por alguns. Uma quarta revolução é a Revolução Freudiana. Diferente das três anteriores, Freud não muda de modelo, mas ele adere ao modelo o inconsciente. Quer dizer, continua existindo o consciente, mas também tem o inconsciente. E há uma quinta revolução do século XXI, onde nós fizemos o caminho inverso do descrito até aqui. Das disciplinas, nós voltamos a ter uma só disciplina, ou a indisciplina. Agora um comentário acerca dessas revoluções e a sua presença no Oriente e no Ocidente. A primeira pergunta: por que não houve revolução científica no Oriente? E a resposta parece bastante simples. Não houve revolução científica no Oriente porque eles não precisaram. Não precisaram porque as diferentes filosofias, como o budismo, o hinduísmo, o confucionismo e outras, garantiram ao oriental que eles poderiam estar no mundo sem ter a preocupação de se a Terra gira ou não gira, se o Sol gira ou não gira. As filosofias dão respostas às interrogações a respeito de como estar na Terra. Agora a pergunta mais radical: por que houve revolução científica no Ocidente? A resposta poderá perturbar alguns.
houve revolução científica, isso é uma hipótese, é claro, porque as 3 religiões abraâmicas garantiram esta necessidade de pensar o universo de uma maneira quase dogmática. Eu explico. A característica das 3 religiões abraâmicas, primeiro, são todas monoteístas. Existem outros monoteísmos além do budismo, além do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Mas os 3 são religiões monoteístas. Rigorosamente, a mais monoteísta de todas é o islamismo, porque o judaísmo fala na presença de um Deus verdadeiro e outros deuses, enquanto que o cristianismo também tem o mistério da Trindade, um Deus em 3 pessoas, enquanto que para os islâmicos Alá é o único Deus. Mas ao lado disso, essas 3 religiões têm uma outra característica que as faz significativas. As 3 religiões são chamadas também as religiões do livro. Ou seja, a Torá judaica garantindo a ortodoxia do judaísmo, a Bíblia garantindo a verdade no cristianismo e o Alcorão sendo responsável pelas crenças dos islâmicos. Vejam que nas revoluções científicas nós também temos livros sagrados como a orientar, às vezes até a fazer quase que um fundamentalismo. Temos, por exemplo, na Revolução Copernicana, o livro de Copérnico, A Estrutura do Orbe Celeste, onde Copérnico sabia das perturbações que esse livro causaria, que quando o livro chegou pronto, ele teve um ataque de AVC e morreu. Ainda para a Primeira Revolução, poderíamos falar no livro de Galileu Galilei, A Estrutura dos 2 Sistemas de Mundo, ou o diálogo entre os 2 sistemas de mundo, ou inclusive o Princípio e a Matemática de Newton. Na Segunda Revolução, temos o Traité Elementar de La Chimie, do século de 1789, onde tem a certidão de nascimento da química moderna. Já referi, na Terceira Revolução, A Origem das Espécies de Darwin, o livro que talvez mais revolucionou a ciência. E na Quarta Revolução, temos o livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, em 1900. Ou seja, essas religiões são marcadas por livros sagrados e a ciência também são marcadas por livros que garantem a verdade. Agradecemos ao professor Tico por sua participação nesse episódio. Para ajudar um pouco na compreensão das posturas que o professor Chassot colocou aqui, queremos explicar que para ele a história da humanidade, pelo menos no mundo ocidental, foi marcada por os disciplinamentos e que eu trouxe essas marcas também na história da educação. Por outro lado, é importante explicar que o professor, quando fala no embate entre ciência e religião, não se refere somente a teses e textos sagrados, mas também em casos mundanos como o cinismo e a impostura intelectual. Portanto, se vocês estão interessados, os convidamos a ler os artigos e livros do professor. E até um próximo episódio.